Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Teco ao Baixo. Bom, não era novidade para ninguém que o Croco estava buscando aí quarterbacks, né? O Colantuono teve que voltar da aposentadoria, que já estava aí, já tinha um tempo, porque o Croco estava sem um QB aí que pudesse contar. E obviamente, como o Colantuono ele foi sucessor do Todd, né? E o Todd é o coordenador ali do ataque, dos quarterbacks e tudo mais. Era só natural que a gente imaginasse que o Colantuono fosse estar voltando aí de aposentadoria para estar reforçando o time. Mas o Croco não parou de buscar um nome para assumir a posição, mesmo depois do início da temporada. E agora, oficialmente, então hoje, o Croco vai fazer um anúncio hoje ainda, então é meio que um furo, vai. Tem muita gente que já sabe, é verdade. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas o quarterback anunciado, então, é o americano Talon, né? Que foi... O Talon jogou aí no Locomotiva, né? E teve uma carreira forte por lá e tudo mais. Mas eu vou deixar para falar... Eu não vou falar dele, na verdade. Quem vai falar vai ser o Felipe, que é do mapa do futebol americano no Brasil. A gente também teve uma parceria aí nessa apuração e tudo mais. E eu vou deixar ele falar mais pra frente sobre o Talon especificamente. Bom, tem várias coisas que eu queria pontuar aqui, tá? A primeira delas é que eu conversei com o pessoal ali da diretoria, que eu tenho alguns contatos, e o pessoal me disse que o Croco constantemente recebe highlights e contatos de pessoas querendo jogar lá, né? Não sei até que ponto isso é um fato consumado, que é muita gente que manda ou não, mas é comum que um time aí com algum status, né, algum nome, e campeão como o Croco, acabe recebendo várias aproximações de atletas querendo jogar lá. E o Croco tem ali um pessoal de scout que acaba fazendo esse trabalho minucioso de ver ali quem que dessas opções, né, que surgem pode ser uma arma poderosa aí pro ataque, quem vai funcionar ou não. Então chegam vários nomes conforme foi passado aí para mim, e o Talon foi um desses que agradou a diretoria e tudo mais e acabou sendo escolhido aí. Rolou uma pequena tretinha aí, existe uma fofoca grande no estado e tudo mais, que o Talon pudesse jogar em outro time e o Croco atravessou e tudo mais e tal. Esse outro time seria o Brown Spiders a princípio, no primeiro momento, tá? Mas existe muita fofoca dos dois lados, tá? Eu conversei com pessoas dos dois lados aí, conversei com alguns atletas que tiveram parte e tudo mais, e se eu falei com 10 pessoas, eu ouvi 10 versões diferentes da história, tá? Então esse tipo de coisa não cabe aqui pra mim. Fofoca não é a fonte do canal, esse é outro Léo, o Léo Dias que faz as fofocas, eu sou o Leonardo Siqueira e eu falo sobre os fatos que a gente vai estar apresentando aqui. Então, isso não é importante pra mim, é irrelevante. A gente vai falar sobre a contratação do Croco, que é o Talon. E falando sobre ele um pouquinho, então, para deixar o Felipe falar um pouco mais, mas ele teve um período aí interessante com o América, né? E é claro, por ser americano, isso também gera um pouco aí de bafafá a mais. É um cara que pode agregar muito mais, às vezes não só na parte dentro de campo, né? Mas trazer algo a mais aí para treinar o pessoal, né? O Croco costuma fazer muito isso. Não é o único time, obviamente. Os outros fazem também, muita gente faz, mas o Croco é um dos times que tenta aliar aí o dentro de campo e o fora de campo, né? Ou seja, o que esse reforço pode agregar para a comissão técnica ou para o time de certa forma, né? Se ele vai treinar aí alguns atletas juvenis, né? Ou algo nesse tipo. Como exemplo que eu posso dar aqui foi o Mamão, né? Quando o Mamão veio para o Croco, uns anos atrás, ele tinha essa função de trabalhar na escolinha do Croco também. Então isso é um padrão do time que deve ser seguido aqui com o Taylor também, tá? Mas então vamos ver aí então o que o Felipe, que estava mais perto lá em Minas, no Locomotiva, pode falar pra gente sobre o Taylor. Bom, o que falar do Talon Rovers? Ele
Meu primeiro contato com ele foi em 2018, quando eu estava no América Locomotiva, eu era da comunicação, e ele chegou no time para BFA. Naquela época ele chegou como wide receiver, mas acabou assumindo a titularidade de QB, né? Ele assumiu o time no finalzinho do jogo contra o Botafogo Reptiles, fez um passe magnífico lá pro Pokémon, que levou o time à vitória, primeira vitória contra o Reptiles, primeira vitória contra um time carioca na história do Locomotiva. E assim, para mim é um momento assim, super marcante. Se você me perguntar qual Hail Mary eu prefiro, se é uma do Aaron Rodgers ou a do Talon, cara, eu fico com a do Talon, porque eu tava ali, era do time que eu estava envolvido na época, foi uma coisa muito louca de ver, né? Lógico, são coisas diferentes, mas foi um momento que para quem estava ali, para os jogadores, para todo mundo do Locomotivo, vai ficar para sempre. Mas nessa temporada ele levou o time até os playoffs. A gente perdeu para o Tritões na primeira rodada dos playoffs, mas ele fez 12 passes para touchdowns, correu para um touchdown. É um cara que se movimenta muito bem no pocket, ele passa muito bem, corre muito bem. Se a pressão chegar, se a OL não conseguir defender ele vai conseguir se virar. Isso pode ser um problema, vez ou outra. Algumas vezes as decisões dele para onde ir, às vezes são um pouco ruins. Mas no geral, acho que ele pode trazer muito para esse time do Croco. O time do Croco tem uma boa OL, tem bons alvos, né? Principalmente ali com o Bernardo Roerevich e o Atos Daniel. São dois grandes wide receivers aqui do país e tenho certeza que ele vai conseguir extrair o melhor deles. E espero que ele fique, né, até o final da temporada. Nos últimos anos, depois que ele saiu do Locomotiva, ele não conseguiu fixar em algum lugar. É um jogador muito fácil de lidar, é um cara muito gente boa. As poucas vezes que eu conversei com ele, seja no Locomotiva ou até mesmo assim, nas conversas do mapa do FABR, ele sempre foi muito solícito, muito educado. Então, é um cara fácil de lidar, é um cara super animado. Então, espero que ele consiga dar algo a mais para esse Crocodiles, porque precisa dar uma elevada do nível. E, para mim, eu sempre critiquei a posição de quarterback, era o pior problema desse time, né? Agora vamos ver como que vai ser o Talon nesse time e só espero o melhor para ele. Obviamente eu não vou deixar de dar a minha opinião também, afinal o canal serve para isso também, né? Então eu acho que o Talon deve acrescentar bastante, tá? Pro ataque do Croco. É um ataque que ainda está sofrendo um pouco e não está desenvolvendo tanto quanto a gente imaginava que pudesse estar. Eu acho que uma das âncoras era sim o Colantuono, muito pelo fato dele estar aposentado, na verdade, né? Foi um QB muito bom aí no seu período, e enquanto estava jogando mais regularmente, e mostrou um pouco disso, querendo ou não, agora nessa volta. Né? Ele não rendeu tanto exatamente por causa da aposentadoria. O que me preocupa um pouco é que o Talon, claro, vai estar treinando aí com o Croco, mas jogo mesmo ele só vai ter um que vai ser semifinal, que deve ser contra o Saints ou contra o Pirates. E não acho que seja um confronto muito forte e que deva impor muitas consequências aí pro Crocodiles. Então, pegar uma semifinal dessa e depois fazer uma final aí, não acho que possa ser. Não quero dizer que não vai ser campeão, pode ser, como qualquer um pode hoje. A gente tem falado várias vezes aqui no canal que o campeonato está realmente nivelado, mas eu acho que é uma questão mais para longo prazo, tá? Se ele realmente se acertar aqui, o Croco pode ter aí e começar a despontar como um contender dentro do Brasileirão, né? Vai pegar uma chave aí que pode favorecer um pouco. Se o time puder dar aquela azeitadinha, né, que eu sempre falo, então colocar aí alguns atletas em sintonia, né? O Talon sendo aí o lançador de passes, né? O signal caller, como fala o pessoal, eu acho que ele pode ter essa função, especialmente então aí para o Brasileirão.
E aí é isso. Então, mais uma apuração aí pro canal, novamente, né, na semana aí do Wild Card, tá? Como eu acabei não citando, mas o Taylor deve ser inscrito agora, nessa semana também, que é a semana dos playoffs, mas vai jogar só, então, na semifinal, já que o Croco tem uma bye week aqui. Então, eu tô confiante que vai ser pelo menos interessante. Eu acho que o Taylor pode agregar e pode dar algo a mais aí pro Croco. A ver, principalmente no Brasileirão, tá? Mas então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.